Já foi? Não. Amém. Ungido de Deus, filhote. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graças sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Que alegria, hein, pastor, estar de volta nessa casa. Eu achei que o senhor tinha se aborrecido comigo, né? Que demorou bastante chamar de novo para estar aqui. Mas meu coração está grato realmente estar aqui com vocês, em especial, né? Pelo fato de estar aqui com a minha esposa e agora com os meus 2 filhos. Para mim é um privilégio ser pai da Raíssa, né? Que já está com o Senhor, e agora ter o privilégio de apresentar para vocês, né? O Thales e a Sofia. E para a glória de Deus, eles puxaram a mãe, né? Então, meu coração se enche de alegria também com a graça de Deus nesse sentido, tá bom? Turma, eu queria só falar de mais um ponto. Nós trouxemos esse livro, Puros de Coração. É um livro que é muito bacana, ele é cheio de princípios sobre pureza, sobre desejo cobiçoso, algo que você, pai, pode estudar e trabalhar com seu filho jovem. É muito interessante, é muito bom. Depois, no final, passa lá e isso vai me dar a chance de levar a minha turma para comer o McDonald's, né? Dar uma passeada aí, tá bom? Então, brincadeiras à parte, o assunto ele é um pouquinho indigesto, mas é uma reflexão que é necessária, né, para os nossos dias. Quem tem percebido, direto ou indiretamente, o aumento, né, da iniquidade, da injustiça, mas em especial da ruptura, né, dos relacionamentos, em especial aqueles relacionamentos que são os mais importantes. Vocês têm percebido isso? Cada vez mais divórcio, cada vez mais violência, cada vez mais iniquidades. Eu fico às vezes até assustado, né, com o nível, né, que as iniquidades elas estão avançando. E isso traz para nós, né, uma reflexão. Eu particularmente acredito que a palavra de Deus ela é a resposta, ela tem a resposta, ela é a verdade absoluta para você trazer qualquer tipo de resposta, em especial aquilo que é sociológico, né? Então, quando você olha para a palavra de Deus, ela tem a resposta. E a reflexão que eu quero trazer para vocês nessa noite, ela está em cima de um ponto muito significativo. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque, irmãos, nós estamos com um grave problema quando a gente pensa a nível social de cosmovisão. Hoje, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, eu falo da sociedade como um todo, tá? Eles são muito mais influenciados, né, por Darwin, por Skinner, por Freud e por vários outros pensadores do que pela palavra de Deus. E o que você vê? Você vê uma guerra de cosmovisão. Então, hoje nós temos um número cada vez maior de cristãos, pessoas na igreja, pessoas que adoram, que glorificam o nome do Senhor, mas você vê que há pouco impacto na sociedade, nos nossos relacionamentos, na maneira como nós estamos vivendo. E da última vez que eu estive aqui, eu trouxe um ponto muito importante que nós do aconselhamento bíblico trabalhamos. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Porque nós cremos no que cremos. Então, se você acredita do ponto de vista de Darwin na criação do mundo, você vai entender que na vida não existe sentido, não existe propósito, cada um pode definir a sua verdade, do seu ponto, aquilo que lhe faz feliz. Se você acredita que há um Deus Criador, Senhor e soberano de todas as coisas, você vai entender que a verdade absoluta, ela parte desse Deus. E todo referencial para todas as coisas, elas são alicerçadas onde? Nele. Então, nós precisamos fazer uma reflexão profunda daquilo que nós decidimos. E eu vou trazer um exemplo muito recente para nós, né? Ano passado, nós tivemos um cenário de eleições, que foi um cenário assim, bastante polarizado dentro da igreja. E por que nós tivemos essa polarização? Eu não estou aqui para dizer quem estava certo ou quem estava errado. Mas por que nós tivemos essa polarização? Por conta de um problema de cosmovisão. Entendem isso? Então, o pastor Eronaldo teve uma ideia fantástica de nós implantarmos aqui na igreja uma escola chamada Religare, onde nós religamos a nossa cosmovisão, a suficiência e a inerrância das Escrituras.
né? E essa escola, no final, a gente conversa um pouquinho mais com vocês. E eu quero trazer uma breve reflexão aqui, né, sobre um dos pontos onde há mais engano, conflito e uma definição errada dentro da sociedade como um todo, que é o amor, né? Afinal, irmãos, o que é o amor? Eu queria fazer essa reflexão rapidamente, e não só isso, mas eu queria também trazer uma aplicação prática nisso. Eu acho que a maioria de vocês conhece um pouco do meu testemunho, né, com a minha esposa. E o nosso relacionamento, ele só foi possível, esse religare, né, essa restauração, essa cura, porque nós entendemos biblicamente o que é o amor. E nós começamos a oferecer um ao outro exatamente aquilo que a Bíblia estabeleceu como amor. Então, dentro dessa plataforma, dentro desse pensamento, dentro desse entendimento, nós conseguimos aplicar princípios que foram mais do que suficientes, não só para curar o nosso caráter, curar as nossas dores, mas para restaurar o nosso casamento. E hoje Deus tem nos abençoado para levar esses princípios para as outras pessoas. Amém, gente? Amém. Então, o tema da mensagem é amor, o alicerce de uma aliança. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, depois dessa breve introdução, é um ponto que tem sido pouco abordado, né, em vários lugares, né, quando eu falo no ambiente, no contexto de igreja. E é importante nós retomarmos essa pegada. Irmãos, Deus, Ele criou todo o mundo. E Ele escolheu um ser para representá-lo, para governar esse mundo não como esse ser queria governar, mas como esse Deus Criador e Senhor e Soberano estabeleceu as bases, os alicerces e os fundamentos para que nós pudéssemos governar esse mundo. Eu acho que, quando você pensa, né, no período medieval, você vai ver muito a figura de quem? De reis. E dentro do território que esse rei ele governava, o que havia? Havia uma moeda que carregava a imagem desse rei, havia estátuas que carregavam a imagem desse rei, haviam vários brasões que indicavam que aquele território estava sob o domínio daquele rei. O que o Rei dos Reis, o grande rei, o nosso Senhor, ele fez? Ele escolheu a nós, a humanidade, para sermos a sua representação diante da criação. Agora veja, Deus estabelece um pacto com o homem. E é muito importante a gente revisitar algumas coisas desse pacto. Eu não tenho como entrar na questão da teologia do pacto com vocês hoje, não é o nosso foco, não é, né, a nossa pegada, mas eu quero só trazer alguns dos aspectos relacionados a esse pacto. Então, esse pacto de Deus não é só com aqueles que creem nele. Esse pacto de Deus é com toda a humanidade. É com o homem, de uma forma geral. Senão, ele não poderia enviar para o inferno aqueles que não creem nele. Concordam comigo? Então, esse pacto é com toda a humanidade. Deus estabeleceu isso. E Deus, ele não consulta o homem. Deus, ele não chama o homem e diz assim: Adão, olha só, eu estou pensando em fazer isso aqui. Eu estou pensando em estabelecer esse caminho. O que você acha? Eu estou pensando em deixar você comer de todas as árvores do jardim, mas olha, dessa aqui não. O que você acha? Você acha legal? Você acha interessante? Gente, Deus fez isso? Não. Deus, de forma soberana, ele estabeleceu alicerces, estabeleceu princípios, estabeleceu fundamentos, para que o homem, à imagem e semelhança de Deus, pudesse representá-lo. E a rigor, de uma forma bem simples aqui, Deus ele estabelece dentro desses princípios da aliança a maneira como nós iríamos nos relacionar com Ele, a maneira como nós iríamos nos relacionar uns com os outros e a maneira como nós iríamos nos relacionar com toda a criação. Amém? Quando você pega Gênesis 1 e 2, você vai perceber 3 discursos de Deus. E em cada discurso, Deus estabelece um mandato, uma ordem para nós, né, para que nós possamos crescer, multiplicar, dominar a terra, né, e gerar uma cultura, ambiente, enfim, governos e sociedades que reflitam a glória dEle, que apontem para Ele, que Ele seja conhecido e desfrutado dentro desse ambiente relacional. Dentro desses mandatos, aqui é só para a gente colocar o alicerce, tá? Eu estou colocando um alicerce para que a gente possa andar. Um desses mandatos, qual que é, gente? É o mandato espiritual. E o que Deus estabeleceu? No segundo discurso, Ele estabelece um dia de descanso.
Ele estabelece um sábado para o homem. E nesse sábado era um dia dedicado ao Senhor. O que isso significa de uma maneira bem geral aqui? Deus estabeleceu a maneira como o homem deve buscá-lo. Deus estabeleceu a maneira como o homem deve adorá-lo. Deus estabeleceu as bases, os fundamentos e as plataformas. Para quê? Para que Ele seja conhecido e nós possamos desfrutar de um relacionamento com Ele. Amém, gente? Darwin, ele vai dizer que cada um faz do seu jeito. Mas do jeito de Deus, é do jeito dele. E quando eu falo isso, não é que Deus engessou. Não, agora é o seguinte, para orar tem que ser só de joelho, dessa forma, para fazer tal coisa é só assim, olha, o culto não pode ter isso aqui. Não, não é isso. Mas Deus, ele estabelece fundamentos, princípios que apontam para Ele, né? O culto somos nós que prestamos a Ele, o culto somos nós que entregamos a Ele a nossa adoração. E dependendo de como está o nosso coração, dependendo do princípio que eu caminho, Ele recebe ou não essa adoração. Então, nós precisamos ter esse cuidado de olhar esses fundamentos, esses princípios para esse relacionamento. Ok? Segundo ponto dos mandatos da criação, a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas. E a base, gente, desse mandato é casamento, família, ter filhos e criar esses filhos para a glória de Deus. Criar esses filhos dentro dos princípios e fundamentos de Deus. Isso é a base desse mandato social, a maneira como nós nos relacionamos. E se nós vivêssemos esse mandato como ele estabeleceu, nós teríamos hoje sociedades, países, governos, universidades, etc. Tudo isso apontando para a glória de quem? Apontando para a glória dele. Nós teríamos uma sociedade piedosa e não uma sociedade perversa, cheia de iniquidade. E a reflexão que eu faço é, será que nós estamos cumprindo esse mandato? Hoje, quando você fala com os jovens da igreja, de uma maneira geral, e olha que eu ando bastante, eu estava no Rio de Janeiro, numa conferência de jovens, muitos jovens, eles não pensam em se casar, eles não pensam em ter filhos, eles estão pensando de uma forma totalmente diferente daquilo que Deus estabeleceu. A pergunta é, para onde isso vai apontar? Isso vai apontar para um problema. Entendemos aqui? E por fim, Deus estabeleceu um mandato cultural, que é a maneira como nós nos relacionamos com toda a criação. E a base do mandato cultural, sabe qual que é, gente? Trabalhar. Resumindo, Deus nos criou para a glória dele. Como? Adorando somente a Ele. Trabalhando. Casando. Tendo filhos. Criando esses filhos no temor e no amor do Senhor, formando uma família que reflita a sua imagem e sua semelhança. Isso é a base, isso é o alicerce para que a gente possa caminhar. Amém? Agora, hoje, nós vivemos, em especial no Brasil, uma cultura pós-cristã. Hoje, o que se vê no ambiente cultural, hoje você vê no ambiente sociológico, hoje o que você vê no ambiente acadêmico é o quê? É Darwin dominando a mentalidade, formando uma cosmovisão totalmente materialista e humanista. E é por isso que nós estamos reagindo dessa forma. É por isso que muitas vezes nós estamos vindo ao culto, estamos glorificando a Deus, estamos bendizendo o seu nome, mas quando a gente sai por essa porta, a gente começa a seguir os princípios e os fundamentos a partir de Darwin. E isso é um grande problema. O grande ponto que nós precisamos refletir e reorientar é justamente a nossa cosmovisão. E eu vou dizer por que isso é importante. Como foi que eu comecei aqui essa introdução? Deus tem um pacto com a humanidade. Todo pacto, toda aliança, ele tem dois pressupostos. Se existe obediência, nós seremos repletos de toda sorte de bênçãos. Mas se a humanidade não obedece, o que virá sobre nós? Então é importante nós rememorarmos, entendermos e aplicarmos essa dinâmica do pacto, sim ou não, queridos? É muito importante. É muito importante nós voltarmos a olhar para a criação,
para os nossos relacionamentos e para a nossa espiritualidade, do ponto de vista de quem? Do ponto de vista de Deus. Nós precisamos dessa reorientação e desse realinhamento. E eu vou trazer um assunto simples hoje. Eu vou falar sobre amor. Vamos fazer uma reflexão sobre amor, e eu quero trazer essas duas cosmovisões que são, elas prevalecem aqui no Ocidente. Eu vou falar de Darwin, do materialismo, e eu quero falar agora do que a Bíblia fala sobre esse conceito de amor. Vamos lá, opção 1, visão materialista de amor. O amor é um conjunto de emoções e comportamentos caracterizado pela intimidade, paixão e comprometimento. Ele envolve cuidado, proximidade, proteção, atração, afeto e confiança. O amor pode variar em intensidade e mudar com o tempo. E isso é o que a visão materialista acredita. A minha pergunta é, está correto? 1 Coríntios 13, versículo 8 diz, o amor jamais acaba. Aqui diz que o amor, ele muda com o tempo. Vocês perceberam qual é a ênfase aqui? A ênfase são os sentimentos. Hoje na escola, por conta de um movimento da Unesco e da ONU, o ensino ele não é mais cognitivo. O ensino nas escolas hoje ele é totalmente hormonal e comportamental. O problema é que quando a ênfase do ensino é sentimental, hormonal e comportamental, ele vai bloquear o cognitivo. Porque quando os sentimentos estão aflorados, nós somos cegados pela sensualidade, nós somos cegados justamente por aquilo que nós desejamos. Então hoje as pessoas pensam menos e sentem mais. Não é sentimento. Não é sentimento. E esse movimento da Unesco e da ONU é intencional. Tá? Mas também não vou entrar nisso. Se você quiser saber mais, venha participar da Religare, né? No final a gente conversa um pouquinho mais. Segunda definição de amor. Forma de amar é toda e qualquer ação ou verbalização que seja adotada por uma pessoa com o intuito de sinalizar o quanto ela gosta de outra pessoa. O amor é o sentimento e a forma de amar é a maneira de demonstrar esse sentimento. Pergunto à igreja, verdade ou mentira? Gente, só um detalhe. Eu tenho ouvido muito essa questão de verdade relativa. E isso é um grande engano. Porque, gente, a verdade ela é absoluta. A pergunta é, quem está mentindo? Deus ou Darwin? Essa é a pergunta. No aconselhamento bíblico, quando eu estou trabalhando cosmovisão das pessoas que eu aconselho, eu faço essa pergunta. Quem está mentindo? Porque os dois não estão falando a verdade. Um está mentindo e o outro está falando a verdade. Esse conceito que eu li para vocês, ele é aceito hoje por muitas pessoas. Mas o questionamento que eu faço é, será que ele é real? Será que ele é verdadeiro? Vamos olhar para a Bíblia agora. O que a Bíblia vai dizer? Amor, irmãos, preste por favor muita atenção. O amor, ele é uma escolha sacrificial. O amor, ele não aponta para o prazer. O amor, ele sempre vai apontar para o sacrifício. Sempre vai apontar para a renúncia. Sempre vai apontar para negar a si mesmo. Dar a outra face. Morrer para viver. Andar a segunda milha. Por quê? Porque o amor, irmãos, ele é o fundamento de uma aliança. Uma aliança, ela só vai permanecer se ela estiver fundamentada em amor. Amor não é prazer. Amor é sacrifício. Palavra hebraica de amor, ahavar. Qual foi o contexto? Deus chega para Abraão e diz, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque, a quem você ahavar, a quem você ama. Amor, gente, é renunciar. Papel de marido, papel de esposa, papel de pai, papel de filho, são papéis de amor, porque são totalmente sacrificiais.
Qual é o papel? O que dá sentido a você ser um marido? O que dá sentido? Você é um homem e você é um marido. O que dá sentido você ser um marido? Efésios 5, 25 e 28. Santificar a sua esposa pela palavra. Você não bota lingeriezinha na sua esposa. Você não manda ela vestir fantasiazinha. Você santifica ela. Você não manda ela ver pornografia com você. Você a santifica pela sua obediência à palavra e por você ensinar a ela a obedecer à palavra. Isso é um marido. E só um detalhe. Em se sacrificar por ela. Em morrer por ela. Isso é papel de marido em amor. A pergunta é, estamos vivendo isso? E, gente, isso tem a ver com o pacto. Foi isso que Deus estabeleceu que deveria ser. Amém, gente? Isso é tão verdade que da parte de Deus, o que é? João 3,16. E Deus, de tal que sacrificou, entregou, sofreu, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Que é isso, irmãos? Amor. Amor, do início ao fim. E por que Deus age dessa forma? Porque Deus entende que Ele tem uma aliança conosco. Deus não poderia agir diferente, porque Deus é amor. É a essência do caráter dele, a aliança. Deus ele não se envolve com a gente simplesmente por prazer ou alguma coisa. Deus ele se envolve conosco de maneira sacrificial. Uma entrega generosa e abundante. Gente, quem é melhor para se entregar? Quem consegue fazer mais do que Deus? Ninguém. Cara, Deus cria todas essas coisas, chama a gente, conversa com a gente todos os dias, né? No caso com Adão ali, se revelava a ele, manifestou a sua vontade, ainda assim Adão dá as costas. E o que Deus faz? Não fulmina Adão, ele disciplina, porque quando você quebra uma aliança, você está debaixo de maldição. Mas Deus, movido por esse amor, a essência do seu caráter, Ele vai lá e oferece o seu filho. E Ele nos resgata. E o que Ele pede de volta, irmãos? Mateus 22, 37 e 39. Ame o Senhor teu, de todo o teu, com toda a tua e de todo o teu entendimento. Ele oferta o filho, e Ele diz, esse é o caminho, para que a aliança ande. Gente, obediência é sacrifício, obediência é renúncia, obediência é amor. Esse é o que me ama, aquele que obedece e guarda os meus mandamentos. Amor é uma escolha sacrificial. E quando é que o amor, irmãos, ele é necessário? O amor ele é necessário quando a aliança está ameaçada. Lembra que a gente começou falando aqui de divórcio, de ruptura, de quebra de coração de pai para filho e etc. Por que, gente? Por que as pessoas estão se divorciando e se separando? Porque não há amor. Não há amor. Há um egoísmo, há uma dureza de coração crescendo. E quais são as armas, né, que o inimigo usa para colocar uma aliança em risco? Olha só, Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Isaías 53, 3. Não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Veio para os seus, e os seus não receberam. Sabe qual é a arma, queridos, que Satanás usa para atacar as suas alianças, os seus relacionamentos? Rejeição, ofensa, traição, engano. Mas tudo isso eu posso condensar como uma forma de rejeição. E sabe por quê, irmãos, isso é tão perigoso para uma aliança? Grave isso, eu falei da outra vez, mas eu vou reforçar. Toda forma de rejeição
ela é um falso profeta. Toda forma de rejeição, quando o marido trai uma mulher, quando um pai abandona um filho, quando uma pessoa sofre um abuso, ela está sofrendo uma rejeição. Essa rejeição, ela carrega uma falsa mensagem sobre quem ela é, sobre a sexualidade dela, sobre o valor que ela tem, sobre a importância dela, sobre o corpo dela e várias outras questões. E as pessoas vão adoecer e elas vão ser escravizadas quando elas acreditam na mentira que a rejeição carrega. Veja, Jesus foi o mais rejeitado entre todos os homens. E aí, a ofensa escravizou ele? Ele pecou por causa do pecado dos outros? Não. O que ele fez? Ele amou. Ele perdoou. Ele se entregou. Esse é o caminho, irmãos, da cura. Sabe, toda ofensa, ela vai atacar o nosso homem interior. E quando a Bíblia fala de homem interior, ela vai falar do nosso coração. Lembram? Eu acho que eu falei também da outra vez. A Bíblia vai falar que o coração do homem é aquilo que eu penso e creio, aquilo que eu sinto e as minhas emoções, e ela vai dizer que é aquilo que eu desejo e aquilo que eu tenho vontade de fazer. O nosso homem interior, gente, ele funciona como uma dinâmica. O que eu penso influencia o que eu sinto, o que eu tenho vontade de fazer. E isso vai sendo alimentado, é uma dinâmica entre esses três pontos, né? Esse é o nosso verdadeiro homem interior, esse é o nosso coração. E um abuso, uma violência, uma rejeição, ela vai atacar as nossas emoções, sim ou não? Vai. Ela vai atacar a nossa vontade? Vai. Mas em especial, onde é que ela vai aprisionar a gente? Naquilo que nós pensamos. Gente, faz sentido? E quando eu mudo o que eu penso, eu mudo o que eu sinto, eu mudo o que eu tenho vontade de fazer. Um grande erro, muitas vezes, por exemplo, eu vejo muitas pessoas oferecendo ajuda com relação à questão do pecado sexual. E o foco, né, desses programas, você vai na internet, tem um monte aí. Aí você vai lá, o cara está prometendo que você nunca mais vai ver pornografia, nunca mais vai se masturbar, etc. E aí quando você começa a ver, o que eles estão oferecendo? Eles vão atacar o comportamento. Gente, mas o comportamento ele é fruto da dinâmica. O que nós fazemos no Prayer Life? Nós atacamos as mentiras que a pessoa acredita. E nós substituímos essas mentiras pela verdade de Deus. E a partir do momento que ele descansa na verdade de Deus, sobre ele, sobre o sexo, sobre a sexualidade, sobre a vida, isso vai afetando todo o seu coração. Todo o seu coração vai sendo transformado, mudado, e aquilo vai afetando a vontade dele. E sabe, para a glória de Deus, quando o aluno sai do Prayer Life depois de 9 meses, 1 ano, 6 meses, ele sustenta aquela caminhada de obediência. Entenderam? Ele sustenta. Quando você sai de uma clínica de recuperação, o cara não dura 2 meses. O cara não dura 1 mês. O cara não dura 1 semana. Ele não sustenta aquilo, porque o ambiente vai tratar o comportamento. Mas o que Deus vai trabalhar, a palavra de Deus, é o quê? A nossa crença. Transformai-vos. Olha só, não é se recupere, não é se restaure, não. Transformai-vos. O quê? Na vossa maneira de pensar. Mude a sua forma de pensar, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, faz sentido ou não? Então, nessa caminhada, o abuso sexual, gente, ele traz mentiras. Traz mentiras para a cabeça desse filho. Sabe, o pai vai embora, ele diz, ele não me ama, a culpa é minha. A culpa é da criança? Não! Mas essa pessoa, você precisa acessar as mentiras no coração dessa pessoa. Né? Isso é trabalho do Espírito Santo, você coopera com ele, para que você possa inculcar as verdades de Deus, amém? E aí, como é que a gente responde a tudo isso, queridos? Aí eu vou trazer de novo o fundamento. Você vai responder, gente, com amor. O amor, gente, ele é uma poderosíssima arma espiritual. Quando você fala de amor, gente, você está falando de espiritualidade. Sabe? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 5, olha o que diz. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê, gente? Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira. Só que essa mentira que a pessoa acredita, ela vai ativar uma outra coisa, olha só, e toda altivez, orgulho, soberba. Então o amor, ele vai entrar como uma arma espiritual, né? Justamente no combate. E aí eu trago aqui como o amor, ele é fundamental diante de um contexto de abuso, diante de um contexto de rejeição, diante de um contexto onde o nosso relacionamento está sendo ameaçado. Olha só, 1 Coríntios 13, 4, 8. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente, não procura seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é uma escolha sacrificial. Minha aliança com a minha esposa está em risco. O que eu escolho? Amá-la. Como? Me sacrificando. Me renunciando, sendo paciente, andando um pouco mais, perdoando e por aí vai. Entenderam aqui? Esse ponto, né, ele é fundamental para que a gente possa caminhar. E agora, gente, para a gente caminhar aqui para a reta final, daquilo que eu quero expor para vocês, eu quero conectar muito, né, com a minha história, para que a gente possa ver o amor de forma prática. Tem gente que diz o seguinte: eu amo a minha esposa, o que eu vou fazer? Eu vou dar um buquê de rosas para ela. Glória a Deus, faça isso, por favor. O pastor Ironaldo já deve ter dado uns 200 aí para sua diviníssima, sua esposa. É um homem romântico aí. Mas veja, a base não é essa, de uma atitude amorosa. É uma atitude de carinho, é um gesto de carinho, é um gesto de afeto, concordam ou não? Mas o amor, gente, de forma prática, ele vai entrar, ele vai ser fundamental, exatamente nos momentos de maior crise conjugal. É na hora da crise, é na hora que a coisa aperta, é na hora que as grandes tentações, as grandes provações, os grandes desafios são impostos naquele casamento e naquela família, que o amor precisa ser prático, ser colocado em prática. Ele precisa ser acionado justamente naquele momento. Eu tenho certeza aqui que temos mães e pais que adoram e amam seus filhos. Agora, esse amor, gente, pelos filhos de vocês, custa caro ou não custa? Sim ou não? Sim. Por quê, gente? Porque de fato é amor. Quantas horas de sono, hein, mães? Foram consumidas? Quanto de dinheiro, hein, pais? Foram investidos? Quanta renúncia? Esse é o verdadeiro amor, queridos, e é isso que nós precisamos pregar e ensinar na sociedade. Eu acho que vocês sabem que eu fui um homem imoral durante 24 anos, até os meus 33 anos de idade. Desses 10 anos eu estava com a Railca. 1 ano de namoro, 1 ano de noivado, 8 anos casado. Vocês conhecem a minha história, não vou aprofundar. Chegou um dia em que eu realmente queria mudar de vida, mas eu precisei tomar algumas atitudes importantes. Foi quando eu confessei o meu pecado. E nós começamos um duro processo de restauração dentro do nosso casamento. E foi muito, muito difícil, foram 4 anos dolorosos. E vocês sabem, né, para onde essa história apontou e como Deus, né, fechou esse nosso processo de cura e restauração. Mas eu quero dizer para vocês, gente, como você pode amar o seu cônjuge, os seus filhos, o seu pastor, sua igreja e por aí vai. De forma prática, dentro do conceito, né, de sacrifício. Primeira verdade, de forma prática, que o amor ele vai exigir. Ele tem que ser estabelecido dentro de um contexto de verdade completa e absoluta. Gente, sem verdade
não existe justiça. Sem verdade não existe amor. Sem verdade não existe intimidade, não existe liberdade, não existe confiança. Então, a sua aliança, ela tem que ser alicerçada plenamente na verdade. Gente, eu menti para minha esposa durante 10 anos. Eu a estava amando. Eu estava amando quem? O meu pecado. O meu egoísmo. A minha dureza de coração. Então, gente, uma aliança para ser próspera, para ser frutífera, para ser construída debaixo do sólido alicerce da intimidade, nós precisamos da verdade. Tiago 5,16 vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Gente, durante 24 anos eu tentei me livrar do pecado sexual. E eu não contava aquilo para ninguém. Desses 24 anos, 10 anos dentro da igreja. Eu estava na igreja, pastor, mas eu não estava em Cristo. Faz diferença ou não? Toda a diferença. E sabe, gente, para que eu pudesse experimentar da liberdade, da obediência e da cura, eu precisei vir para a luz. Eu precisei amar mais o Senhor, a minha esposa, os meus filhos, do que a minha reputação. E eu precisei procurá-la. E no dia 6 de abril de 2012, em Curitiba, eu chamei a minha esposa lá no segundo andar da nossa casa. E eu pude começar a abrir o meu coração para ela. Naquele momento, a grande desilusão é: eu estou com você há 10 anos e eu não o conheço. Eu sou casada com um personagem. E aí, gente, começou um processo duro durante 2 anos, onde eu abracei a verdade. E eu comecei a confessar os meus pecados. Comecei a abrir toda a miséria do meu coração. E Deus curou meu coração, me curou nessa área, né? Me curou. E a minha esposa passou também por um processo de restauração e de cura muito profundo. Mas a cura, gente, ela veio a partir do momento que nós estabelecemos o quê? Dentro da nossa aliança? A verdade. Amém? Agora, gente, a verdade, ela vai dar a nós a oportunidade de amar, né? Qual o segundo princípio do amor que você pode viver dentro de uma aliança que está em crise sendo ameaçada? Quando você fala a verdade, dependendo do que você fez, da linha que você cruzou, você vai ter que abraçar um sólido, duro processo de humilhação. Eu aceitei esse processo de humilhação. Eu tive que procurar as pessoas que eu defraudei, que eu enganei, que eu ludibriei, que eu manipulei, que eu usei, que eu abusei, e tive que pedir perdão a elas. Depois de falar com a minha esposa, tivemos que fazer uma série de concertos, uma série de alinhamentos, não por emoção, mas debaixo de oração. Mas, irmãos, o que eu fazia era extremamente humilhante. O que eu fiz se tornou algo extremamente humilhante para ela. Mas por amor a Deus e por amor a ela, nós precisamos abraçar esse processo duro. O que é humilhação, irmãos? É o processo de renunciar à reputação, com o propósito de tratar de forma responsável pecados, feridas, injustiças, defraudações que cometemos ou sofremos. O nosso orgulho, a nossa justiça própria vai dizer: não confessa, não fala. Mas o que a gente tem que fazer, queridos, nessa hora? Responder com humildade. E a gente precisa se entregar. Porque a partir do momento que você abraça a humilhação e a correção de Deus, o que você está fazendo, querido? Você está amando. Amando a correção, amando a Deus, amando a sua esposa, amando seus filhos. Amando. Você está praticando e colocando o amor de forma prática. Isso é amar, por mais duro que seja. Terceiro aspecto, queridos, que eu quero trabalhar com vocês: amor de forma prática. Arrependimento. O arrependimento, queridos, é uma manifestação de amor profundo a Deus e ao nosso próximo.
Gente, adiantava eu confessar tantos pecados que eu confessei. Vocês ouviram? A maioria de vocês ouviu a minha esposa aqui há um tempo atrás. Adiantava eu confessar, pastor, todos aqueles pecados, toda aquela imundície lá atrás, e depois voltar a praticá-los? Eu estaria amando, irmãos? Não. E sabe, irmãos, é importante entender isso aqui, o arrependimento, ele é uma decisão interior, irreversível, de alinharmos a nossa vida à vontade de Deus. É uma transformação radical da vontade, da motivação e do comportamento. Lá no Prayer Life Ministries, nós trabalhamos um princípio que eu ensinei vocês da última vez, que é a redenção dos sentidos. Quando você assiste pornografia, quando você está entregue ao pecado sexual, os seus sentidos, eles estão totalmente viciados em prazer. Como é que você desintoxica um corpo onde os sentidos estão viciados em prazer? Através do sacrifício. E qual é a ferramenta bíblica que você utiliza para você abraçar o sacrifício? Jejum. O jejum ele é uma ferramenta poderosa, pastores. Quando a pessoa está escravizada por um pecado, você começar a trabalhar a dinâmica, lógico, dá um entendimento do que é o jejum. Lembram? Mudança de mente. E aí essa pessoa começa a exercitar com entendimento. E o que vai acontecendo? Os sentidos dela vão começando a ser o quê? Sacrificados. Ela se acostuma com aquilo. Aquilo levanta realmente uma espiritualidade mais sólida na pessoa. E a partir de um determinado período, ele começa realmente a andar em obediência. Amém, gente? Então, o arrependimento, ele é possível. Peça ajuda. Procure pessoas que realmente podem caminhar contigo. Mas tome uma decisão no seu coração, por amor aos seus, por amor a Deus. Não volte mais naquele pecado. Amém? Isso é amor. Mais uma forma de amar poderosíssima, que é necessária para que a sua aliança seja preservada. Perdão. Perdão é uma forma de amor. Porque, gente, no perdão você aceita a perda. Lembram daquela parábola daquele grande rei? Tinha um servo que devia uma grande quantidade de dinheiro para esse rei. Quando esse rei diz assim, olha, você está perdoado, esse rei aceitou tomar o prejuízo. Ele aceitou o prejuízo. Então, queridos, o perdão é uma manifestação de amor. É um processo. Diferente do arrependimento, o perdão ele é um processo. Apesar dele ser um mandamento de Deus, você não pode pegar uma pessoa pelo pescoço e dizer, você tem que perdoar aquele cara. Não, você vai fazer o seguinte, você vai oferecer seu ombro, você vai caminhar com ela, vai deixar ela processar toda aquela dor. A cura, gente, é um processo em direção à verdade. E essa pessoa vai processando aquilo, vai lidando com tudo aquilo, e todos os dias ela vai entregando pequenas gotas de quê? Dessa sobrecarga que a ofensa gera. Ela vai entregando, mas olha só, gente, se você não perdoa, você não está enfrentando com responsabilidade a ofensa. Não perdoar vai alimentar o trauma, vai alimentar e fortalecer a ferida. É fugir da responsabilidade. Perdão, gente, é cura. Perdão é você olhar para a ofensa com alguém que sabe, pelo amor de Deus, não é com qualquer um, com alguém que está preparado e capacitado para isso. Senão você vai sofrer abuso espiritual. Mas essa pessoa te ajudar a caminhar com Jesus em cima daquela ferida. No sentido de quê? De você conseguir pegar toda aquela sobrecarga e entregar na cruz de Cristo. E sair livre, leve, solto, curado, restaurado para a glória de Deus. Amém, gente? Foi isso que a minha esposa precisou fazer. Vocês lembram do que eu fiz? Mas pela misericórdia de Deus, ela conseguiu me perdoar. E não só ela, meus filhos também. Perdão é uma manifestação de amor. No momento em que uma aliança está em crise. Para que essa aliança permaneça. Amém? E você seja curado, seja transformado.
Mais uma forma de amar, gente. Só uma pesquisa rápida, pastor. Está casando o que eu estou falando com o que estão ensinando aí fora, gente? Está assim ou não? Está casando ou não? Não está casando? Será que é por isso que está dando problema lá fora, a galera está se divorciando? Amor não é prazer. Amor é sacrifício. Amor é uma renúncia. Amor é abraçar o sofrimento, dizendo, eu tenho mais prazer em Deus, mais prazer no meu irmão, no meu próximo, do que nisso que eu preciso renunciar e entregar e sacrificar. Amém? Mais uma, prometo que está acabando, né? De hoje eu não trouxe muitos. Eu estou sentindo falta do glória a Deus, pastor. Perdão. É o assunto, né, pastor? Eu estou achando que eu estou pregando errado aqui. Não... gente, uma outra forma de amar na crise, no trauma, na violência, é restituição. Restituição, gente, é um nível mais profundo e restaurador do arrependimento. Imagina só, você causou uma ofensa a alguém. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou falando de pessoas que cometeram a ofensa e pessoas que sofreram a ofensa. Vocês estão percebendo aqui? Algumas são para quem cometeu, outras para quem sofreu. Então, se você cometeu, não só o arrependimento, mas disponha no seu coração o quê? Restituir, retratar, devolver o que foi subtraído, danificado, defraudado na vida de outra pessoa, por uma injustiça que você cometeu. Gente, o nosso Deus é assim, sim ou não? O nosso Deus é maravilhoso, Ele nunca falhou com a gente. Olha só, Joel, capítulo 2, 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Gente, o povo pecou contra Deus, Deus disciplinou o povo por conta do pacto e da aliança, era justo aquilo, mas olha só o que Deus diz. Seria bom se Deus só chegasse e dissesse, olha, eu vou tirar a maldição. Já não estaria bom? Mas olha o que ele diz. Eu restituirei. Aleluia. Isso é amor. Mais puro, profundo, verdadeiro, genuíno, curador e restaurador. Amor. E vem de quem, gente? Vem dele. O seu Deus, o nosso Deus, daquele que nós somos o povo. Esse é o nosso Deus. E nós devemos aprender a imitá-lo, amém? Faltam só mais 3. Mais uma arma poderosíssima e uma forma maravilhosa de manifestar amor a Deus, ao nosso próximo, dentro de um mandato social. Renúncia de direito. Processo de renunciar nossa vontade, crucificar a nossa carne, abrir mão daquilo que Deus não tem para nós e estar disposto a tomar a nossa cruz. Gente, se Deus não tem um relacionamento para você, se Deus não tem um emprego para você, se Deus não tem algo para você, você tem que ser a primeira pessoa a dizer o quê? Eu não quero. A minha esposa teve que chegar e dizer o seguinte, eu tinha o direito de ser uma esposa nunca traída. Mas eu renuncio a esse direito, para que o nosso casamento seja reconciliado. Gente, eu não estou pregando para vocês algo que eu li num livro. Essa é a nossa história. Eu e ela fomos esmagados, não só eu e ela, os nossos filhos também. Nós fomos esmagados por esse amor, para que o pacto pudesse ser restaurado. Porque tem gente que diz, isso é muito difícil. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Nós fomos espremidos nisso aqui. Quem já ouviu falar do ralo goiano? Já viu o ralo goiano? Ralo goiano, você pega o milho, você só faz isso. Já vai embora. Já vira pamonha, né? É só uma vez. É o ralo goiano. Entenderam? Mas ela precisou renunciar isso.
Porque ela determinou no coração dela o seguinte: eu amo mais o Senhor. Eu amo mais a minha família do que esse direito que era meu, mas eu renuncio. Estão entendendo, queridos? Vamos só para essas últimas duas para a gente entender aqui e fechar. Eu acho que a gente já entendeu, né? O caminho que isso vai levar. Penúltima, reconciliação. O nosso coração, queridos, ele deve ser um coração reconciliador. Lá em 2 Coríntios 5, 18, 19 diz: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Vocês imaginam se Deus reage como a gente? Ah, você me ofendeu, olha, você está perdoado, mas dá licença. Ah, você é uma pessoa tóxica, tá? Eu preciso me afastar de você, porque eu li lá um post na internet que Deus vai tirar todo mundo que é tóxico da minha vida. Aí eu fico preocupado, como é que eu vou sair da minha vida? O pior sou eu, comigo, né, sou eu. Cuidado, cuidado. Cuidado com as palavras doces. Palavras doces disseram para Eva: não morrerás. Morreu ou não morreu? Morreu. Então a reconciliação, gente, é o processo de desfazer pessoalmente ou intercessoriamente as raízes e barreiras da inimizade, sejam elas amargura, ressentimento, ódio, vingança, preconceito ou qualquer outra fortaleza espiritual que sustenta a quebra de uma aliança. Nós precisamos nos posicionar naquilo. Gente, a reconciliação, ela depende também da outra pessoa, sim ou não? Mas no que depender de vós, tem de paz com todos. Quando eu confessei o meu pecado, e é justo, ela disse: eu quero o divórcio. Eu disse: eu não quero. Eu vou para Jocum com os meus filhos. Eu era gerente regional de um dos maiores bancos do mundo. Ela vira assim: eu vou para Jocum. Eu disse: eu não sei o que é Jocum, mas se você vai para lá, eu largo o meu emprego e eu vou. Ah, eu não te amo mais, eu vou amar por nós dois, mas eu não saio disso. Eu bati o pé. Eu disse: eu estou disposto à reconciliação e a fazer tudo. Basta que um, gente, tenha esse coração. Basta que um permaneça, o outro mais cedo ou mais tarde, ele quebra. Ele quebra e ele faz o caminho de volta. Amém, gente? 8 anos, 10 anos ela suportou. Era uma vida dupla, ela não sabia o que eu fazia, mas eu era um péssimo marido e um pai. Péssimo. E ela suportou. Porque ela tinha essa disposição à reconciliação. Mas depois que eu confessei o meu pecado, ela disse: desisto. Aí eu disse: não, agora quem quer a reconciliação sou eu. E nós começamos a andar naquilo. Sabe, irmãos, essa tem que ser a nossa disposição em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos pais, em relação à nossa esposa, em relação à nossa igreja. Gente, às vezes eu vejo pessoas saindo de igreja por bobagens tão grandes. No mínimo, cara, você precisa procurar o seu pastor, sentar com ele e dizer: cara, eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Estou chateado com isso, isso, isso. Trata aquilo, resolve aquilo. E se realmente chegar um momento: olha, nós não estamos de acordo, ok, vai na bênção. Ó, amo você, a porta está aberta. Pode ir. Mas ó, estou te esperando. Ministério da reconciliação. Amém? Agora, gente, se você de fato decidiu amar, como Deus mandou nós amarmos, você vai entrar num lugar de bênção muito especial, que é o descanso de Deus. Finalmente uma que rolou, aleluia. Descanso é o que, gente? É o resultado da sua rendição genuína e de uma confiança plena na graça de Deus. Toda a sua desobediência cai por terra. Toda a sua resistência a Deus é derrubada. Você está facinho, facinho para Deus. Toda a resistência a Deus é desmoronada. É nesse lugar, gente,
que se estabelece a paz que excede todo entendimento. No reino de Deus, você faz guerra com paz. A guerra do mundo espiritual você faz com a paz que excede todo entendimento. Ele quer briga, você está totalmente entregue à vontade de Deus, sujeito a Deus, você é revestido de paz. E a pessoa te ofende, você diz, eu te perdoo. A pessoa vem e começa a te acusar, você diz, você tem razão, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu amo você. E você começa a responder em amor a toda sorte de ofensa e de violência. E sabe o que vai acontecer, gente? A sua aliança vai permanecer. Paz é segurança plena, absoluta em Deus, mesmo em meio às piores provações, tentações e adversidades. Chegou um momento que Jesus dobra o joelho dele, no Getsemane, e diz o seguinte, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas antes, seja feita a tua vontade. Naquele momento, Jesus venceu a cruz. Porque naquele momento, quando ele levanta, ele está revestido da paz que excede todo entendimento. E ele vai calado, totalmente revestido do descanso de Deus, em direção à morte, porque ele confia em quem? Em Deus. Vocês entenderam aqui, irmãos? O que é esse descanso? O que é essa paz? Vem toda aquela tribulação, todo aquele ataque de Satanás, mas você confia em Deus e você está totalmente entregue à vontade de Deus, obedecendo a Deus naquilo que Ele estabeleceu como um princípio e um mandamento. Sabe o que acontece? Você vai estar no descanso dEle. Até porque tudo o que acontecer a partir dali é responsabilidade de quem? De Deus. E Ele é fiel para cumprir, gente? Sim ou não? Sim. Ele é fiel para cumprir. Sabe, eu nunca preguei isso aqui, pastor. Eu estava meditando essa semana e essa palavra foi aquecendo o meu coração. Eu usei alguns trechos, um trecho aqui, por exemplo, de uma outra ferramenta que eu uso, que é as armas do sangue. Mas Deus começou a falar de pacto, de aliança, dessas questões, e eu acredito que é uma mensagem especial para vocês. Eu queria convidar a minha esposa, para vir aqui à frente. Queria pedir para você ficar de pé, para parecer que está acabando. Ministério de Louvor aqui com a gente, por favor. Sabe, gente, no meu coração, assim, eu fui esmagado por essa palavra essa semana. Eu fui esmagado por ela. E de todo o meu coração, qual que é o meu desejo? Que essa palavra ela tenha causado em você muito desconforto. Ela tenha causado em você uma profunda reflexão. Mas em especial, meu querido e minha querida, que você tome uma postura diferente nos conflitos, nos desafios e todas as coisas da vida. Gente, essa é a cosmovisão bíblica do amor. E uma reflexão rápida, se nós estivéssemos vivendo isso nos nossos casamentos, nas nossas igrejas, com relação aos nossos filhos, com relação aos nossos relacionamentos, nossos clientes, nosso trabalho, nós teríamos a confusão que nós estamos vivendo, sim ou não? Nós não teríamos. Então Deus está chamando aquele povo eleito e santo. Ei, muda a sua lente. Veja como eu estabeleci a minha verdade. Olha o que eu estabeleci como aliança. Deus chama, sabe como é que Deus chama tudo isso que nós conversamos aqui? Deus chama isso de muito bom. Deus chama isso de muito bom. Isso é muito bom, porque isso sustenta os nossos relacionamentos. Irmãos, de onde vêm as nossas maiores dores? De relacionamentos que foram quebrados. Está aqui o caminho, está aqui a cura, está aqui a bênção. Sabe o que é que ele está dizendo? Aquele que quer me seguir, negue-se tome a sua e me siga. É isso que ele está dizendo para vocês hoje.
todas as promessas que Ele estabeleceu sobre a vida de todos vocês, dessa igreja, dessa liderança, ela está fundamentada exatamente nessa questão. E nunca se esqueça, queridos, amor é uma escolha sacrificial. O amor é uma escolha sacrificial. É uma entrega, é uma renúncia. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero orar por vocês. Depois eu vou passar para a minha esposa. Ela vai orar também e talvez compartilhar alguma coisinha para a gente fechar. Pode ir. Pai, muito obrigado. Durante essa semana, Senhor, essa palavra ela veio fluindo no meu coração. Ela veio aquecendo o meu coração. Ontem à noite eu estava falando sobre essa palavra com a minha esposa. Sabe, ela vem a mim, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio, pela honra de poder ministrar a tua igreja. Quero agradecer a liderança dessa igreja pela oportunidade, Senhor, pela generosidade, pela gentileza. Mas em especial, Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Pai, não deixa essa palavra morrer no coração dos meus irmãos. Não deixa, Pai, que nada roube deles isso. O nome dessa igreja, Senhor, famílias benditas. E as bênçãos do Senhor, Pai, estão na obediência. Estão em conhecermos a Tua vontade. E andarmos na Tua vontade, imitando a Cristo nos nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, Pai. É tempo de cura. É tempo de alinhamento. É tempo de restauração. Estende a Tua mão, Senhor, sobre nós. E traga a cura. Mudando a nossa forma de ver o mundo. Mudando a nossa forma de pensar. Porque isso vai afetar aquilo que nós sentimos. E vai afetar aquilo que nós desejamos. Transforma o nosso coração, Pai, conforme o bom propósito da Tua vontade. Para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e declaramos a nossa total dependência desse amor. Esse amor leal do Senhor, é leal à aliança que o Senhor fez conosco. E pensar que o Senhor fez essa aliança antes da fundação do mundo. Não foi há 2000 anos, quando o Teu Filho naquela cruz se sacrificou, não. Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. O Senhor estabeleceu uma aliança conosco. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Pai, porque por causa desse perfeito amor, desse amor leal, nós podemos ser restaurados, curados, salvos, remidos e redimidos e reconciliados, Pai, contigo em primeiro lugar, mas também uns com os outros. Senhor, talvez a maior ferida da nossa sociedade seja o divórcio, as famílias se fragmentando. Ó Deus, eu clamo em nome de Jesus por todos os casamentos, por todas as famílias da terra. Pai, o lema dessa igreja é baseado naquele versículo, aquela palavra que Tu disseste a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, Pai. E nós oramos para que essa palavra se cumpra primeiramente em nós mesmos, Senhor, e através de nós, Pai, em todas as famílias daqui desse bairro Vicente Pires, mas de toda Brasília, de todo o Distrito Federal, de todo o Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Como é difícil, Pai, cumprir essa palavra, entender o amor, esse amor sacrificial, Pai.
Mas é o Teu amor, e o Senhor não nos pede nada que não tenha nos dado primeiro, e o Senhor nos amou primeiro, para que com esse amor nós possamos também amar. Que eu acho tão interessante, Senhor, que o Senhor resumiu a lei e os profetas. Sim, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ali, Pai, em João 13, o Senhor disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Senhor, como isso é difícil. Eu mesma me peguei pensando sobre isso. Será que eu amo meu marido, os meus filhos, que são as pessoas que estão mais perto de mim, como o Senhor me amou ao ponto de dar a minha vida por eles? Imagina se eu pensar sobre isso por alguém que eu não conheço, por um irmão da igreja com o qual eu quase nunca conversei, ou pelo meu vizinho. Oh, Pai, esse na verdade é o nosso grande desafio, cumprir essa palavra e nos amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê essa ousadia, a ousadia de amarmos em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, eu agradeço ao Senhor pela cura e restauração da minha casa, do meu lar, do meu casamento. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que mais casais, mais famílias estejam dispostas, Pai, a pagar esse preço, Senhor. A deixar o Senhor cura corações esta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Cura, Jesus, restaura, Pai, relacionamentos. Vem com a Tua graça, vem, Senhor. Vem com a Tua bondade, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Pai. Cura-nos, Senhor. Ajuda-nos a entrar nesse lugar de descanso, Pai. Nesse lugar de descanso, de total rendição à Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa verdadeiramente germinar em nós e dar frutos que permaneçam. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, desde já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti.
está aqui nessa noite e tem vivido um desafio no seu casamento, no seu relacionamento com seu filho, seu pai, seu irmão, sua mãe, vem aqui na frente. Ou se você quiser interceder por alguém, talvez algum casal que você ama tenha enfrentado alguma luta, talvez algum familiar seu está precisando dessa oração. Nós queremos orar por você, nós queremos, em nome de Jesus, interceder e pedir ao Senhor que traga vida em abundância a esses relacionamentos, traga restauração, em nome de Jesus. Pai, estão aqui diante de Ti os Teus filhos, Senhor. Tu sabes, Pai, o motivo pelo qual ele veio aqui na frente. Talvez ele esteja intercedendo por ele mesmo ou por outros, Pai. Pessoas que eles amam e que estão em aflição. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada família aqui representada, cada casamento, cada relacionamento. Tu dizes na Tua palavra que o Senhor converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Do contrário, o Senhor feriria a terra com maldição. E a Tua palavra também diz que o Senhor ama os relacionamentos e especialmente os casamentos, porque, Senhor, o casamento é o relacionamento que melhor ilustra aquilo que o Senhor quer ter conosco, uma aliança permanente, até que a morte nos separe, mas Pai, é tão maravilhoso que nesse caso do nosso relacionamento contigo, nem mesmo a morte, nem mesmo as muitas águas podem afogar esse amor. E eu oro em nome de Jesus por esses casamentos, esses relacionamentos, essas alianças. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por cura, restauração, reconciliação, Pai. Não só o perdão, que é unilateral e que nós devemos perdoar, sim, para que possamos ter paz no nosso coração. Mas eu oro por reconciliação, que significa disposição de ambas as partes, Senhor, de se entenderem, de se perdoarem mutuamente, de se reconciliarem, Pai. Mas especialmente que essas pessoas, Pai, possam estar se reconciliando contigo, com o Pai, te conhecendo, Pai, profundamente, porque eu sei que é a Tua vontade, que todo homem se salve e tenha um pleno conhecimento da verdade. E assim eu abençoo, Pai, cada família aqui representada, cada um desses meus irmãos, em nome de Jesus, Pai, que ele possa muito, muito em breve testemunhar da sua vitória em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa testemunhar da reconciliação daqueles pelos quais eles vieram interceder e possam glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Só para reforçar, né? Daqui a 2 semanas começa a Religare, que é uma escola de cosmovisão. E aqui, ó, é uma escola de cosmovisão. Qual é o nosso objetivo? Libertar os cristãos do cativeiro cultural. A nossa cultura, ela é pós-cristã. A música que é tocada lá fora é pós-cristã. O que é ensinado nas universidades, na escola, já é no sentido de descristianizar o Ocidente. E o nosso alvo na Religare é restabelecer isso aqui.
O que Deus, como a verdade absoluta, estabeleceu sobre a vida, sobre os relacionamentos? O que é o sentido da vida? O que é você pegar uma cosmovisão bíblica e levar para o seu trabalho? Levar para o seu dia a dia? Você sabia que a profissão de advogado, dentista, gari, prefeito, vereador, vendedor, ela é tão santa quanto a do pastor? Quando ela é feita para a glória de Deus? Né? Pode sentar, desculpa. Perdão. Aí o que me lembrou aqui. Então, a Religare, nós vamos fazer essa reflexão. Nós vamos refletir sobre 3 áreas. 3 áreas. A princípio, né? No projeto inicial, né, pastor? Nós vamos refletir sobre cosmovisão e aplicação dela nas áreas de influência. O professor de vocês vai ser o Lucas. O Lucas, ele é membro de academia de letras, só para vocês terem uma ideia. Só um detalhe, ele é ex-membro, porque como ele foi perseguido, ele renunciou à cadeira dele, como forma de protesto. Por quê? Ele disse num dos livros dele que homossexualismo é pecado. E ele foi processado, está respondendo processo por isso, e a Academia Lençoense de Letras não o apoiou. Então ele renunciou à cadeira dele. Mas é um jovem brilhante, extremamente inteligente, autor de vários livros. E ele vai ministrar 2 módulos para vocês, se Deus permitir, que é sobre cosmovisão e a aplicação dessa cosmovisão nas nossas áreas de influência. Amém? Depois o pastor Vinícius, ele vai trabalhar 2 módulos com vocês, sobre família e casamento à luz das Escrituras. Cosmovisão. Quais são esses princípios e esses fundamentos? E se Deus permitir, no ano que vem, eu tenho 2 módulos sobre sexualidade, sobre sexo, para falar com vocês. Né? Então, esse ano nós temos 4 módulos, e ano que vem nós teremos 2 módulos. Né? Então, estejam em oração, e vai ser aqui na igreja de vocês, vai ser 4ª noite, 5ª noite, 6ª noite e sábado, tá? Gente, 1 vez por mês. Vale a pena você sacrificar para você receber essa instrução, esse entendimento? O pastor está sedento, né? A liderança está sedenta. A gente tem reunido, né? Em torno daquele café expresso campeão, né, pastor Valdemar? E aí, o que acontece? A gente tem estabelecido e orado por esse propósito. É para vocês, gente. Vocês têm a decisão. Não, eu vou ficar em casa, está mais confortável, eu vou escolher algum outro compromisso. Ou não, eu vou blindar essas datas. E nessas datas eu venho aqui porque eu quero um pouco mais desse confronto, eu quero entender isso. E se eu precisar de mudança na minha cosmovisão, que assim seja. Então, nós vamos vir com muita humildade, realmente, trabalhando as Escrituras, para que você possa, realmente, aquilo que está escrito, né, aqui no teto dessa igreja, né, como famílias benditas, isso seja uma realidade cada vez maior na sua família e no seu dia a dia. Amém, gente? Nós precisamos pensar biblicamente. Nós precisamos usar a plataforma da Bíblia para as nossas tomadas de decisão. Senão, nós vamos ser enganados. Amém? Então, nós estamos juntos, nós temos uma aliança, né, pastor, com essa igreja. E vai ser uma honra e uma grande alegria servir vocês. Com relação aos detalhes, né, o senhor dá os detalhes aí. Tá bom. Mas a ideia, gente, é, se for cobrar alguma taxa, se for cobrar, é a mínima da mínima possível. Sabe, uma taxa mínima, né, que o pastor vai definir e vai depois comunicar com vocês. R$10, que seja só para aquele compromisso. Não, eu paguei, então eu vou. Porque às vezes de graça o cara não vem, né? Mas às vezes aquele compromisso mínimo para que todos possam participar. E quem não tiver condições, pastor, de dar os R$10, está convidado para vir. Está convidado. Porque a ideia qual que é, gente? É entregar realmente esses fundamentos. Né? Porque a sociedade, ela precisa realmente disso. Né? E nós estamos dispostos a entregar aquilo que Deus tem abençoado a gente. Já tem um mestre aqui toda quarta-feira, né, que ensina vocês. Amém, verdade. A gente só pediu aí a permissão para estar aqui também somando com a turma, tá bom? Religare. E eu gostaria muito de ver vocês aqui com a gente nesses dias, tá? Deus abençoe. Não marca nada, não. Amém. Só um último recado. Sei que eu já estourei aqui. Manda não, o que é isso? Amanhã começa a nossa pós-graduação em aconselhamento bíblico, online. Ainda dá tempo de se inscrever. Eu vou mandar o link, né, pro pastor. Eu falei muito da outra vez.
ela tem o reconhecimento do MEC. Então, o Ministério da Educação reconhece a nossa pós-graduação. Depois você pode fazer mestrado, doutorado, né, e seguir, se você quiser ser um pesquisador. Senão, você pode fazer a nossa capacitação em aconselhamento bíblico. Tá? Ou seja, você quer trabalhar, as duas começam amanhã, segunda e terça as aulas. Se você quiser mais detalhes, eu vou mandar o link para o pastor, e se o senhor quiser, o senhor pode mandar para a igreja e você pode olhar e tirar dúvida, qualquer coisa comigo, tá? Deus abençoe, obrigado.